Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Lenart e hoje vamos falar sobre o filme Sexta-feira 13 de 2009. A direção é do Mark Nispel, sim, ele mesmo que também dirigiu o Massacre da Serra Elétrica de 2003, que foi um filme que teve pelo menos relativo sucesso com o público. E então, quando a New Line of Cinema faz algum encontro com a produtora do Michael Bay e outros caras lá, Platinum Dunes, para tentar fazer meio que uma nova sequência para o Sexta-feira 13, eles chamam justamente o Mark Nispel, né? Porque eles pensam assim, pô, o cara fez um filme lá do Massacre da Serra Elétrica, que é uma franquia que já há alguns anos não tinha mais filme, e fez algum relativo sucesso, então vamos chamar o cara aqui também para fazer filme com a gente, né? Porque a gente gosta de ganhar dinheiro, não gosta? Então vamos lá. Esse cara também fez o remake do Conan, de 2011, se não me engano, com o Jason Momoa, que muita gente não gostou, mas ele tem um filme muito legal que também chama Exeter. Se você não conhece, dá uma olhada que é um filme bem interessante. Bom, então quanto ao Sexta-feira 13 de 2009, a ideia inicial para esse filme é que ele fosse uma história original do Sexta-feira 13. Mas daí eles acabaram meio que mudando isso. E daí o que eles fizeram em vez disso? Eles pegaram e meio que fizeram uma reimaginação dos 4 primeiros filmes. Então você tem muitas partes ou pequenos fragmentos de vários filmes, muitas referências a filmes antigos e tudo mais. Antes da gente começar com o vídeo, antes de eu falar a minha opinião sobre esse filme, que eu acho dele, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comentar se você assistiu esse filme, se você gosta dele, enfim. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. E para começar, vamos com a sinopse. No início a gente vê a mãe do Jason, né, sendo morta, que é uma coisa que tem lá no filme de 1980. E aí vemos o Jason que ele chegou e pega o colar da mãe dele. Então nessa reimaginação o Jason ainda estaria vivo. Ou sei lá, seria um morto-zumbi criança. Será que morto-zumbi fica velho? Ninguém sabe mais. De qualquer jeito, os anos passam e tal. E daí o que acontece? Um grupo de jovens está indo para a floresta para poder pegar maconha e vender. Porque é só isso que os jovens fazem, eles pegam maconha e vendem. Você vê que é uma coisa recorrente dos filmes do Mark Nispel, porque no Massacre da Serra Elétrica de 2003, os jovens também estão viajando lá pelo Texas e eles têm toda aquela coisa com a droga e tal. Então o Mark Nispel, ele faz muitas coisas do Massacre da Serra Elétrica 3 aqui, muitas coisas que ele achou que deu certo, né? E ele faz uma continuação aqui. Meio que ele não tenta mudar muito o estilo autoral dele, né, podemos dizer assim. Bom, de qualquer jeito, esses jovens vão para a floresta, eles acabam sendo mortos, e daí passa-se algum tempo depois, e o irmão de uma dessas jovens, que é o Clay, interpretado pelo Jared Padalecki, ele vai à procura da irmã, e ele começa a espalhar cartazes pela cidade, também perguntar se os moradores daquela cidade viram a irmã dele e tal. E também temos outros jovens, outro grupo de jovens, que é composto por esses jovens aí na tela. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque senão o vídeo ficará muito extenso. Então tem esse grupo de jovens aí, e também tem o Clay. O grupo de jovens só está indo para a casa de veraneio do Trent para poder meio que passar o fim de semana lá. E o Clay está em busca da sua irmã. O que acontece é que eventualmente o Jason vai tentar acabar com todo mundo. E é isso aí. Então, vou começar a falar agora a minha opinião sobre o filme. Em primeiro aspecto, a gente tem que ressaltar a direção do Mark Nispel, né? Como eu disse, ele tenta trazer muita coisa que ele fez lá no Massacre da Serra Elétrica para cá. Por exemplo, a fotografia me lembra muito, que é um tom meio dark. Tem algumas pessoas que reclamam desse estilo visual, desses novos remakes, né? Você vê que eles são muito parecidos nessa questão de fotografia e tal. Mas eu particularmente não tenho nada contra isso. O filme tem um ritmo bem interessante, ele consegue te manter interessado durante a sua quase 1h40 de rodagem. Eu gosto muito também do elemento inicial, né, que ele coloca aquele monte de jovens sendo mortos, que é uma coisa até clássica dessas franquias de terror, né? E se você pegar o filme de 80 também, e a gente fizer uma pequena comparação, você vê que no início também tinha alguns jovens sendo mortos, aquele casal lá, e daí ele coloca um monte de jovens para serem mortos, então ele estende meio que essa introdução e ele consegue fazer uma coisa bem legal. Vamos falar sobre o roteiro. Então, ele traz muita coisa dos outros filmes, ele faz muita referência aos outros filmes, porque até essa ideia, em alguns momentos ele é quase uma cópia, e para quem gosta dos outros filmes pode sentir que isso é uma homenagem ou uma cópia ou simplesmente um caminho mais fácil, né? Porque ele não está se arriscando a fazer algo novo, mas simplesmente ir pelos caminhos conhecidos e tentar meio que trazer essa nostalgia
que os fãs poderiam ter, né? Depois eu vou até falar mais sobre isso, sobre a questão de originalidade, né, e tal. Outra coisa do roteiro também, esse roteiro também tem muitos furos, se você for dar uma olhada mais cuidadosa, porque tem muitas coisas ali que não fazem sentido. Eles têm uma opção de colocar o Jason aqui como uma figura onipresente. Tudo bem que isso vem de outros filmes, se você pegar o Jason em Nova York, tem uma hora que ele teletransporta mesmo, que, cara, é inacreditável. Ele traz isso de outros filmes. Até interessante que tem aquele jogo também do Jason, né? Que ele literalmente se teletransporta e é uma sacada genial com os filmes. Porque de fato o Jason tá num lugar e de repente ele tá em outro, então ele ia ser onipresente. Uma escolha que eles fizeram aqui também foi a de tornar o Jason um ser praticamente imbatível. E isso deixa um pouco chato, né? Porque parece que é impossível vencer o Jason. Não importa o que você faça, ele vai te vencer. Ele é invencível, sabe? E retomando a questão do roteiro ter bastante furos, você pode também meio que fazer essa desculpa de que também os outros filmes também tinham. Então, tudo bem fazer isso. Por um lado, até sim, mas também você tem que olhar que a gente tá numa época diferente, né, cara? Então, talvez foi uma coisa que eu comentei, inclusive, no vídeo que eu falei sobre o Sexta-feira 13 de 1980, né? As pessoas naquela época não eram tão exigentes quanto a furos de roteiro, ou mesmo quanto a qualidade dos efeitos especiais. O público talvez não era tão exigente, mas agora as pessoas são. Então é meio complicado você continuar persistindo em coisas tão frágeis, né, quando você vai compor um filme. Vamos falar sobre os personagens que temos aqui também. Eu acho que eles são até relativamente bem trabalhados. Você tem um babaca lá que é o Trent, você tem o Clay, você consegue entender um pouco a personalidade dele, né? Ele é um cara que tem certos problemas com a irmã, com a família e tal, mas ele foi lá atrás dela. Você também tem aqueles dois amigos lá que são bem engraçados e tal. Então eu acho que cada um tem pelo menos alguma característica que você consegue pensar neles, né? Então eu acho que isso é até melhor se a gente comparar com os outros filmes. Pelo menos alguns filmes, né, que tem personagens realmente bem rasos. Alguns personagens são bem irritantes, mas também isso é uma coisa comum desses filmes, né, que é para justamente você sentir aquele prazer ao ver eles sendo dilacerados pelo Jason. Falando no Jason, inclusive, ele tem uma puta presença aqui, né? Ele foi interpretado pelo ator Derek Mears e ele passa por várias fases, né? Tipo assim, nós temos o Jason ainda criança, depois temos o Jason com aquele saco na cabeça que, se eu não me engano, ele usa aquele saco ainda no segundo filme. E também, se minha memória não me engana, ele só vem a pegar aquela máscara de rock no terceiro filme. Então a gente tem todas essas fases aí. E é muito interessante, como eu disse, o Derek Mears ele tem uma boa presença. Acho que uma coisa que a gente também tem que falar aqui é da parte técnica desse filme, que ela é realmente muito boa, né? Nós temos ótimos efeitos de gore, e ele não poupa em sangue. Seria horrível se a gente tivesse um filme tipo do Jason com PG-13, então você tivesse umas mortes fora de tela ou sem nenhum sangue. Cara, isso seria a pior coisa possível. Então você tem realmente efeitos muito bons, muito grotescos mesmo. E o Jason é extremamente visceral e é realmente uma coisa que a gente como fã de terror não pode não ter num filme como esse, né? Então assim, cara, eu gosto desse filme, eu acho ele bem divertido. E como eu disse, se você quiser achar problemas, você vai achar. Ele não é perfeito. Ele é muito melhor tecnicamente, mas ele ainda comete aqueles vários erros de filmes anteriores, na falta de lógica, na falta de coerência. Inclusive eu reclamei disso bastante, principalmente no final do filme de 1980, e faço isso de novo aqui, porque realmente o final começa a se tornar cada vez mais incoerente. Mas ainda assim, se você quiser só se divertir, se você quiser só realmente desligar o seu cérebro, digamos assim, é um filme interessante, um filme que realmente dá pra fazer isso. É um filme que ele é muito controverso. Eu vejo que muita gente que é fã da franquia Jason, da franquia Sexta-feira 13, né, reclama bastante desse filme. Eu não entendo muito bem o porquê. Porque uma coisa que eles argumentam é que o filme não acrescenta muito, né? O que eu vi da crítica, pelo menos, dizendo é que o filme não acrescenta muito a franquia, ele não é nada original. E ele só traz todas as coisas que a gente já viu. Na verdade, e sim, eu não posso discordar disso, realmente. Porém, você tem que entender que, primeiro, ele traz isso para uma nova geração. Então, muita gente que ou não acompanhou os filmes, ou nunca ouviu falar deles, ou que não tem saco para ver aqueles filmes antigos, pode assistir agora e meio que conhecer essa franquia.
Eu entendo o argumento de que seria interessante se ele trouxesse algo original. Na verdade, os melhores remakes eles conseguem pegar uma obra base e trazer elementos novos, e é isso que os torna memoráveis, e pelo menos é o que agrada geralmente a fanbase de alguma obra, né? Um exemplo que eu consigo pensar é o Suspiria, que o remake eu particularmente achei muito bom, porque ele pega aquele filme do Dario Argento e ele não tenta refazer aquilo, mas ele tenta reimaginar de fato, e ele traz muitos elementos novos, e assim, eu adorei, cara. Eu acho que é um filme muito bom, mas se você vê, tem fãs que não gostam, então sempre vai ter esses dois lados. Se tentasse fazer uma coisa muito diferente, eu ia falar, estão descaracterizando a franquia. Por isso que é foda, cara. Tem muitos fãs saudosistas que vão clamar que o primeiro filme era muito melhor. E assim, brother, em que sentido você fala? Você fala na contribuição para o cinema? Eu posso até concordar, porque sim, o filme ele influenciou vários outros filmes e naquela época ele conseguiu trazer muitas pessoas para o cinema, e porque não tinha tanto referencial. Então sim, ele tem a sua importância maior, o seu impacto maior para o cinema. Mas ele tem vários problemas que, se você olhar hoje, são bem mais perceptíveis. Então assim, os caras agem como se aqueles filmes fossem ainda melhores do que os atuais em alguns parâmetros que simplesmente não são, e não tem como ser, porque é até injusta a comparação. Mas enfim, eu gosto desse filme. Eu acho que, independente dele não trazer algo original, ele consegue fazer muito bem o que ele se propõe a fazer, que é basicamente revisitar aqueles outros filmes, trazer de certa forma um novo visual e pelo menos um melhoramento técnico. Então é isso que eu tinha para falar por esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de novo de dar aquele like, caso você não tenha feito isso até agora. Também deixar a sua inscrição, caso você não seja inscrito, e comentar aí o que você quiser, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!